5-0, foi barato, e essa goleada impiedosa do Flamengo sobre o Fortaleza é um retrato fiel do que é o atual momento das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Foi 5-0 e olha que saiu barato. Fortaleza foi derrotado, humilhado pelo Flamengo no Maracanã, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sei que derrota sempre é um assunto que não repercute tanto, mas precisamos falar sobre o resultado, sobre a postura do Fortaleza, sobre a temporada do Fortaleza em 2025 e do que pode acontecer daqui para frente. Antes de qualquer coisa, aquele recadinho de sempre, muito obrigado você que está chegando aqui ao canal. Se você ainda não foi inscrito, considere se inscrever. Se você curte meu trabalho, já deixa aquele like, né? Então aí se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Comenta também, quero saber também a sua opinião, você torcedor tricolor, você torcedor rubro-negro. Sei que o Flamengo tem uma torcida espalhada por todo o Brasil, então você que é torcedor do Flamengo, seja muito bem-vindo também ao canal. Estou falando majoritariamente sobre o futebol cearense. Termina o jogo, corro pra cá pra gente bater papo, e é bater papo mesmo, tá? Vamos trocar ideia. 5-0 saiu, foi barato, minha gente. Quem assistiu ao jogo viu um atropelo, foi um massacre, como dizem os cariocas, um esculacho do Flamengo sobre o Fortaleza. O Fortaleza não viu a cor da bola no Maracanã, e eu sei que perder pro Flamengo no Maracanã é um resultado normal para qualquer uma das outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é muito forte, o Flamengo é muito bem treinado, há uma consistência ali no trabalho. O Flamengo tem jogadores que fazem a diferença, é um elenco assim elogiável e invejável. O elenco do Flamengo é brincadeira, né? Tanto é que os gols do Flamengo surgem de forma muito natural e quem está entrando mantém o ritmo do jogo no segundo tempo. E foi um recital do Flamengo no jogo de hoje. Se na última rodada na Libertadores, o Flamengo teve uma dificuldade muito grande para se classificar, placar apertado contra um adversário bem frágil. Hoje ele pegou um adversário que luta contra rebaixamento. O resultado de hoje do Flamengo, a goleada do Flamengo, que coloca o time rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro, ele mostra exatamente a diferença entre as equipes. É um time que é líder do Campeonato Brasileiro contra outro na zona do rebaixamento. Aí a diferença técnica, aí a diferença tática, aí nós vimos a abissal diferença hoje entre Flamengo e Fortaleza, e o resultado ele é reflexo exatamente disso, dessa distância hoje entre Fortaleza e Flamengo. Agora, perder para o Flamengo, repito, no Maracanã, não é resultado que você não deva considerar. Mas você não pode entrar com uma ideia de que está perdido. Você precisa fazer um jogo ali pertinho da perfeição. Fortaleza não pode se dar o luxo de, por exemplo, deixar De Arrascaeta, um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, livre de marcação. Foi assim que o Flamengo, num belíssimo passe, não dá para tirar mérito também do Léo Ortiz, é um zagueiro técnico demais, tanto é que é convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, é um jogador de nível de seleção brasileira mesmo, é um jogador muito técnico, e ele tem uma excelente saída de bola. Mas Léo Ortiz teve tranquilidade, teve espaço, ninguém foi lá para pressionar, ele mete uma bola para Arrascaeta, livre de marcação, ele já havia recebido uma bola, na segunda ele não desperdiça. Isso era primeiro tempo, por volta dos 29 minutos, quase 30 da primeira etapa, recebe na saída do João Ricardo, 1-0 para a equipe do Flamengo. E ali já mostrava que o Flamengo era o dono do jogo, o Flamengo teve um dado momento que teve 86% de posse de bola contra o Fortaleza. Era um time que, assim, sabe, tomava a iniciativa do jogo e assumia esse protagonismo que era do Flamengo, e ele convive muito bem com esse status. Ah, sou o favorito, jogo dentro de casa, tenho uma massa me assistindo, vou ganhar o jogo. E o Flamengo fez isso com muita autoridade. O primeiro tempo já dava para ter um placar mais elástico. O Fortaleza pouco atacava, teve um lance, inclusive gera uma falta, um bom lance do Pochettino, mas era assim, lances esporádicos, individuais, nada de coletivo, nada muito trabalhado, muito pensado. Era um Fortaleza que, a exemplo do jogo contra o Racing também, era um Fortaleza que se resumia a se defender. É que do outro lado tem uma equipe melhor do que o Racing, né? Do outro lado tem um poderio maior do que a equipe argentina. Daí, o placar mais elástico, o Racing conseguiu fazer o gol na reta final do jogo contra o Fortaleza na Libertadores da América. O Flamengo conseguiu logo cedo fazer aos 29 minutos, né? Ali 29 para 30 do primeiro tempo, e aí no segundo tempo
teve um lance que talvez tenha sido um lance que acendeu a chama no Flamengo. Parece até que foi uma provocação do Fortaleza à equipe carioca. Fortaleza consegue, com menos de 20 segundos, esse escanteio. E logo na sequência, por volta de 2 para 3 minutos, um cruzamento que Tinga, cruzamento pelo lado direito do Tomás Pochettino, Tinga sobe, mete a cabeça na bola, joga longe. Parece que aquilo ali acendeu, parece que aquilo ali foi um insulto pro Flamengo. Disse, opa, querem? Então eu vou. Aí o Flamengo fez o segundo, logo assim, muito cedo, o Flamengo fez o terceiro, mas era com uma facilidade injustificável. Eu sei que do outro lado tem uma equipe muito qualificada, eu já falei sobre isso, uma equipe muito forte, uma equipe muito técnica, jogadores decisivos, mas o Fortaleza não pode dar esse mole. O segundo e o terceiro gols do Flamengo são absurdos, né? Assim, uma facilidade, sabe, uma passividade na marcação do Fortaleza. E aí é a bronca do torcedor do Fortaleza. Perder para o Flamengo, repito, tá na conta. Não dá para... esses 3 pontos estão garantidos. Esses 3 pontos a gente vai... Não dá para fazer isso, não é esse planejamento para nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro. Eu volto a dizer, para nenhuma equipe. Hoje, por exemplo, o Red Bull Bragantino fosse ao Maracanã, ele iria adotar uma postura mais defensiva, iria ficar mais atrás, iria ficar esperando um pouquinho o Flamengo para ver no que dava. Porque do outro lado tem um chumbo grosso. Mas não dá para o Fortaleza ser tão passivo, tão inerte. E aí é a bronca do torcedor do Fortaleza que não se sente representado. Acho que não só o torcedor do Fortaleza. O torcedor, de uma maneira geral, é assim, né? Perder, ganhar, empatar, faz parte do jogo. Mas quando o torcedor ele não se sente representado, quando ele não vê que a equipe está pelo menos com uma postura de disputar, de competir, aí é a bronca do torcedor. Parece que o time do Fortaleza largou o Campeonato Brasileiro. A impressão que dá é essa. É um time com resultados e, mais preocupante, com postura de time que luta hoje contra rebaixamento. Esse é o grande senão da questão. Esse é o grande problema a ser resolvido. É mudar essa postura. É tentar encontrar ali um diagnóstico para voltar diferente depois da pausa do Super Mundial. Gente, você já ouviu falar do Clube Faz Acontecer Normatel? Se ainda não, já anota esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você só tem benefícios, você que é profissional autônomo da construção civil, pedreiro, marceneiro, eletricista, carpinteiro, você que é mestre de obras, se inscreve no programa Faz Acontecer Normatel, porque aí você só vai ter vantagens. Você vai acumulando pontos a cada compra que você fizer, você participa de treinamentos exclusivos. É simples, é fácil e só tem vantagens no momento que você aderir ao clube Faz Acontecer Normatel. O segundo tempo, 3-0, 4-0, 5-0, foi um resultado natural do Flamengo que no jogo de hoje jogou tudo que sabe. O Fortaleza hoje foi mais uma vez um Fortaleza com cara de 2025, um time desorganizado, um time ineficiente. Fortaleza completou 6 jogos, nesses 6 jogos fez apenas um único gol contra o Retrô, fazendo um recorte nessas 4 partidas, depois da derrota para o Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro. A gente fazia ali, Fortaleza terá uma semana decisiva pela frente, ele pode dar uma reviravolta, pode ser um ponto de inflexão na vida do Fortaleza nessa temporada, mas ele é desclassificado pelo Retrô na Copa do Brasil, ele perde para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele perde para o Racing, menos mal que se classifica na Libertadores América, e ele toma esse sacode do Flamengo no Maracanã. Dos últimos 6 jogos, o Fortaleza fez um único gol. Pelo lado esquerdo, o Fortaleza tem sofrido muitos gols. O Fortaleza hoje tem um saldo negativo de 5 e, por isso, cai para a zona do rebaixamento. O Vitória empatou com o Corinthians, 10 pontos. O Fortaleza tem os mesmos 10 pontos do Vitória, mas com um gol sofrido. Com os 5 gols sofridos, entra na zona do rebaixamento, tem apenas mais um jogo até para a parada contra a equipe do Santos. É um confronto direto por permanência contra rebaixamento. Essa é a realidade do Fortaleza. Se o torcedor do Fortaleza ainda não entendeu qual é o atual cenário, acho que essa derrota, essa goleada sofrida para o Flamengo dá uma ideia do que é o momento do Fortaleza no Brasileirão. Fortaleza hoje é um time de Z4 e que está no Z4.
Vai ter a parada, Fortaleza deve estar doido para parar tudo, para tentar recalcular a rota e tentar fazer um campeonato diferente, como já conseguiu, mas agora parece ter sido muito difícil encontrar soluções para esse time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.